Então, amado, estamos aqui para a segunda parte desse vídeo, pois ficaria muito grande, né, o primeiro vídeo, e para aqueles que querem se aprofundar dentro deste assunto, nós agora entraremos mais bases bíblicas acerca da restauração de todas as coisas. Primeiramente, fazendo um resumo, né, do que a gente falou, que existe um trono, Jesus recebeu esse trono como herança, esse trono é o de Davi, haverá uma regeneração, como Jesus disse para os discípulos. Mas já com Paulo, o que é que contamina a terra? Segundo as escrituras, irmão Giliardi, é o homem. Segundo o profeta Isaías, no capítulo 24, versos 5 e 6, ele nos dá uma base, começa a revelar, irmão Giliardi, por que a terra está nessa situação. Veja, os irmãos também que vai nos ouvir e ver, verifique na sua escritura. Isaías, no capítulo 24, versos 5 e 6, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que nela habitam serão desolados, e por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens há de restar. Então veja, irmão Giliardi, Deus falando pelo profeta, ele mostra que a situação da terra está por causa da transgressão. E essa transgressão vem desde o jardim do Éden, quando Adão ele transgride a lei de Deus lá, com a sua mulher, com a sua esposa Eva, comendo o fruto proibido. Dali em diante começou a transgressão, né? E o pecado consumindo a terra. E Deus diz aqui que os moradores serão queimados, mas vai sobrar homens, né? Não vai ser totalmente destruído, mas sim uma parte dos moradores serão queimados, serão destruídos, porque é o juízo de Deus sobre as pessoas. Mas aqui fala que vai restar homens. Para que tenha o milênio de Cristo. Então, irmão Giliardi, vamos falar de restauração, né? Amém. Como se dará essa restauração segundo as profecias bíblicas, irmão Giliardi? Amém. Primeiramente, eu queria fazer uma citação no Novo Testamento, já com Paulo. Amém. Como o Senhor afirmou, quem contamina a terra é o homem, né? Perfeito. Então, quem é que vai ser tirado, né? Como é que nós se daremos a uma regeneração? Já com Paulo, para regenerar alguma coisa, a gente tem que tirar o que é ruim. Isso. E o próprio Cristo ensina isso, irmãos. Muitos não vê essa parte que Jesus explica em Mateus 13, verso 40, né? Que diz assim, Mateus 13, verso 40, leia, por favor. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado a fogo, o joio é erva daninha. Ele fazendo uma referência, né, ao ímpio. Ao pecador, né? Isso. Assim será no fim desta era. O fim desta era, Diácono Paulo, é a volta de Cristo, e ele vai tomar posse do seu reino. Amém. E é o sistema desses governos que vai ser eliminado. Amém. O Filho do Homem, verso 41, mandará os seus anjos, e eles se farão do seu reino os que praticam tropeço e todos os que praticam o mal. Diácono Paulo, muitos afirmam que o reino de Jesus é no céu. Será que no reino de Jesus, se fosse o céu, tinha alguém que praticava tropeço e escândalo de iniquidade? Não. É por isso que o trono de Jesus é o trono de Davi. E o trono de Davi fica onde, Diácono Paulo? Na terra. E é na terra onde tem iníquo, é na terra onde tem essas pessoas que contaminam. Então o próprio Filho de Deus diz: mandará os seus anjos, e eles colherão do seu reino aqueles que praticam escândalo e iniquidade, como um ceifeiro pega o joio e tira da terra, né? Então haverá uma restauração começando por aí, tirando o joio da terra, tirando aquele que pratica escândalo e iniquidade. Amados irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, e o próprio Jesus e os apóstolos, eles estão aguardando os mistérios ditos pelos profetas. Quais mistérios são esses? O próprio Paulo diz, né, em Apocalipse também: e quando tocar a sétima e última trombeta, os mistérios de Deus será revelado, predito pelos profetas. Diácono Paulo, quais são as profecias que falam de restauração? Irmão Giliardi, são vários textos proféticos que nos garante a regeneração de toda a terra, e tendo Jesus à frente, né?
Amém. Mas vamos citar um texto em Abacuque, no capítulo 2 e o verso 14. Amém. Abacuque já está aqui preparado, né? Então vamos ler, né? Abacuque 2, verso 14, que Isso. diz assim: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja, então, quando Jesus se sentar no seu trono, vai começar essa palavra a se cumprir. Porque toda a terra vai ter apenas um rei, como diz os santos profetas. Então começa a estabelecer o reinado de paz e de justiça. Mas, irmão, vamos considerar também Isaías capítulo 11. Você lê do verso 1 e você quiser comentar de cada versículo até o verso 9. Amém. Veja a profecia se cumprindo, irmão Giliardo. Zacarias capítulo Isaías capítulo 11. Do verso 1 ao verso 9. O irmão lê e comenta. Amém. Então vamos lá. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará. Quem foi Jessé, Paulo? Pai de Davi. Amém. Pai de Davi. Pai de Davi. E Jesus, ele era descendente, segundo a carne, dito por Romanos, de quem, irmão? De Davi. Amém. Em Então Atos vamos continuar. Apóstolos, capítulo 1, lá fala, né? Que é descendente de Davi. Jesus. Dos seus lombos, né? Isso. Então Atos vamos capítulo lá. 1. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Então brotará esse rei que terá todas essas características, porque o Espírito está sobre ele. O amor reverente ao Senhor será a fonte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, o que hoje os governos fazem, né, Diácono Paulo? Né? 4. Tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Muitos julgam, prejulgam com o que ouvem e com o que vê, né, diretamente, né? Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra com o sopro da sua boca. Exterminará os ímpios. Se cumprindo Mateus, que você acabou de ler, e se cumprindo Isaías, capítulo 24, versos 5 e 6. As escrituras são perfeitas. Continue, irmão. Como vê que a Bíblia se cumpre, né, irmãos? Arrisca. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade em seu cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro. Romanos 8, irmão. A criação de Deus, a qual, se você não viu a gente explicando sobre Romanos, sobre a criação de Deus, volte o vídeo para o vídeo anterior e veja. Aqui ele está falando da criação. A criação já está sendo liberta, Perfeito, né? irmão. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão junto pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso passarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como boi. É possível isso nos dias de hoje, irmão? Não. Por quê? Porque Porque a natureza está... contaminada. Amém. E ela, hoje a natureza, todo o ser vivo, a árvore vivente, ela tem influência de Satanás, infelizmente, né? Satanás já tem influência sobre os governos humanos e por isso que a terra está contaminada também. Mas nesse período, que é o período de milênio, que nós entendemos bem isso, Satanás foi preso. Então começa o reinado de Jesus e a paz vai exercer sobre a terra. Então, irmão Guilherme, continue. Irmão Amém. Guilherme, né? Verso 8, né? Os bebês brincarão tranquilos próximos aos esconderijos da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte. Um monte de quê? Olha Salmos 2 se cumprindo. Ungi o meu rei no monte Sião, irmãos. Porquanto toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Abacuque 2 e 14, a mesma palavra. Agora veja o verso 10, irmão. Já está bem para a gente encerrar aqui, né? Naquele dia a raiz de Jessé, que se erguerá como sinal para os povos, será procurada pelas nações, e a sua morada se cobrirá de glória. Quem é essa raiz, irmão Giliard? É o próprio Jesus, Perfeito. é o Messias, o filho de Davi, que receberá o trono para reinar sobre a casa de Israel. Olha o verso, irmão, né? Naquele dia, a raiz de Jessé ele vai estar posta como uma bandeira para todos os povos. Não, por quê? Porque ele está em Israel, mas de lá vai sair o governo, né? Vai sair toda a paz para que as nações da terra também tenham paz. Então é glorioso, irmão, falar das profecias bíblicas, é glorioso falar deste amor de Deus. Amém, irmãos. Então,
Dado essas evidências, pesquise, compare-as e você verá que o Espírito Santo que estava em Jesus também estava nos profetas e todos escreveram a mesma coisa. Então, resumindo tudo, irmãos, né? O rei é Jesus, terá o seu trono na casa de Davi, né? Haverá regeneração quando ele se assentar no trono da sua glória. E como é que se dará essa regeneração? Primeiro será arrancado o joio, né? E haverá paz, o lobo, a criação de Deus será, né, Diácono Paulo, solta, será livre. Então, irmãos, encerra em Mateus 5,5. Pode fazer. Então vamos para Mateus 5,5 para encerrar. Jesus dando uma instrução, irmão Giliardi, lá o seu discípulo, né, irmão? Aí ele fala das bem-aventuranças. O que ele diz em Mateus 5,5, irmão Giliardi? Por favor, lê pra gente. Mateus 5,5 que diz assim: Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E em outras linguagens, como aqui a King James, ela fala os mansos, né? Então, quem é que são os mansos, Diácono Paulo? É uma boa pergunta, irmão Giliardi. Interessante, irmão. Antes de eu responder a tua pergunta, Jesus dá um discurso aqui, traz um ensinamento, ele diz: bem-aventurado. Amém. Porque vai herdar o quê? O reino, né? O A reino, terra. a terra, irmão. Então, nós não temos para onde correr. Não há outra mensagem além dessa, irmão. Não há. Então, irmão, a própria Bíblia responde, irmão, já. Bem-aventurados os mansos, porque ele há de herdar a terra. A terra. É engraçado, né? Os santos do Altíssimo vão para o céu e os mansos ficam na terra. Não dá para entender o tipo desse ensinamento dado por aí hoje, né, Diácono Paulo? Então, conferindo as Escrituras, nós herdaremos a terra. Seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Amém. Então, irmãos, que a paz esteja com todos. E peço a Deus que você que está nos ouvindo possa, né, pesquisar através desses conhecimentos que nós estamos passando. E você verá a verdade de Deus. Então, até mais, até o próximo vídeo.